Neste vídeo eu quero apresentar e mostrar alguns defeitos que ocorrem em bonsai, defeitos gravíssimos que depreciam e tornam a planta nada atrativa. Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Cícero da Apen Bonsai, e quero apresentar, mostrar situações que ocorrem em plantas, isso ocorre com todo mundo, tá? Que são defeitos muito graves em um bonsai, tá? Defeitos de galhos, que é galho em cruz, gravíssimo, depois vamos explicar. Galhos em raia de bicicleta, isso ocorre muito com pinheiro negro, o Korumatsu, né, e outros pinos em geral, isso ocorre demais, e em outras plantas também. Galhos que crescem para cima, diretamente para cima ou para baixo, tendo o seu galho, eles soltam outros brotos para cima ou para baixo. Existem essas duas possibilidades. E galhos internos em curva. Por que que um galho em cruz é um defeito gravíssimo em planta? Não importa se ele é de tronco reto, é tronco curvo. Curvo pior ainda, né? Mas vamos analisar um de tronco reto, tá? Troncão reto, bonitão, cônico, temos galho para tudo quanto é lado. E numa certa altura temos um galho que vem para cá e outro que vem para cá. E depois continua. Tá. O que acontece? Vamos retirar tudo isso aqui, tira isso e tira isso. O que vai aparecer? Está com a cruz assim. E isso aqui, para quem está observando, é péssimo, tá? Então, a primeira coisa quando a gente adquire uma planta, uma muda, uma coisa assim, que exista essa possibilidade, primeira coisa, um deles tem que ser eliminado, quer queira ou não queira. Aquele que não elimina isso daqui, a gente às vezes vê na internet aí certas plantas velhas, não importa se é reta ou o tronco meio sinuoso, mas que vem um galho para cá e outro para cá. E aí a planta continua. Tá. Esta situação aqui, imagina, limpa tudo, vai aparecer o quê? Vai aparecer uma cruz, vai aparecer um camarada de braço esticado aqui. E isso não é atrativo para se ver, tá? Então, toda planta bonsai, quando a gente, ou pré-bonsai no caso, quando a gente chega a ter uma planta dessa, a primeira coisa que tem que fazer, tem que se eliminar um deles. Sendo uma planta velha, sendo uma planta nova, não importa. Tem bonsai de 200 anos aí que não presta por causa dessa situação, tá? A gente olha a planta, pô, um galhão para um lado e outro para o outro. Cara, isso é horrível, tá? Isso é uma situação, é uma coisa que deprecia muito a planta, né? Existe muita gente que gosta de participar de concurso. Esse tipo de planta aqui não tem chance, não existe chance porque isso é um defeito e quase todo mundo sabe. Só que muita gente fica com pena de tirar um galho. Esses tempos atrás eu estava num workshop aí, apareceu um rapaz lá com a melhor planta que ele tinha. A melhor planta que ele tinha essa situação. Aí depois de muita conversa, vira e mexe, o pessoal que foi lá para ministrar o workshop convenceram de arrancar um dos galhos e deram uma entortadinha modelada. A planta se tornou outra, 1000 vezes melhor, tá? Porque essa situação de termos um tronco com galhos paralelos é extremamente defeituoso em um bonsai, porque bonsai é uma planta para ser observada, tá? Não é uma árvore, isso tem na natureza. Sim, na natureza, mas é uma árvore isolada, uma árvore que está lá no meio de outras, tá? Mas o bonsai, o objetivo dele é a gente ter a planta para se observar, se admirar, tá? É uma coisa de contemplação, é um hobby de contemplação, tá? Só que a gente precisa saber e entender que certas situações são desfavoráveis para isso. Então, isso aqui, sempre um deles vai ter que sair e permanecer o outro. Por quê? Seja qual é o caso, ele nunca deve estar em cruz, ele deve estar mais acima. Sempre um
com uma certa distância um galho do outro. E isso tem que ocorrer para a planta ficar agradável de se ver, ficar uma planta bonita, tá? Nunca assim, nunca completamente em cruz. Existem certas situações, deixa eu fazer um outro aqui embaixo, tá? Que nós temos um galho aqui e o outro está ligeiramente, pouquinha coisa acima, mas está em uma posição contrária, mais profundo, levemente para frente, tá? Ou mais no fundo. Aí já é outro caso, eles não estão paralelo, tá? Isso é em galho paralelo, tá? Mas mesmo que eles estejam atrás da planta ou na frente, ele nunca deve estar no mesmo nível, sempre em nível diferente, tá bom? Porque aí já não é um defeito tão gravíssimo assim. Ah, é o seguinte, a gente tem um vídeo já que explica em detalhes a distribuição de galho numa planta, tá? Dá uma assistida nele que você vai compreender melhor, tá? Como é que fica a planta depois de pronta. Tá? Lá a gente explica em detalhe como deve ficar o posicionamento dos galhos. Raio de bicicleta não, em raio, né? Mas a gente coloca a bicicleta para dar uma ênfase maior. Isso ocorre muito mesmo em pinheiro negro. Por quê? Porque o pinheiro negro é uma planta muito utilizada para bonsai, né? E vamos pegar uma planta reta também. O pinheiro negro, ele, pelo motivo de as acículas dele, aquelas folhinhas dele estarem muitas, todas uma do ladinho da outra, quando às vezes surge uma nova brotação num período de crescimento, acontece de brotar tudo na mesma posição. Um monte aqui, aí soltam, vamos fazer diferente aqui, uma mudinha nova, tal, que solta um monte de broto aqui, tudo na mesma altura. E aí ele solta mais uma vela para cima e lá outra, aquele, né? Fica os galhos todos ali, na mesma altura. Tá? Isso é uma característica de pinos, tá? De qualquer pinus eliote, pinus o Korumatsu, pinus Thunberg, pinus Deciflora, qualquer um vai acontecer isso. Então, a gente sempre tem que procurar evitar. Se existe uma planta velha nisso daqui, vai ter que tomar alguma providência para eliminar isso. Não existe. E aí temos uma situação nessa, em um pinheiro mais velho, mas de repente ele tem um galho maior para cá, o que a gente deve fazer? Simplesmente corta e joga fora o que tem para cima, porque não presta, e continuamos a tentar formar a planta daquilo que sobrou, tá? Ou fazer um enxerto ali, que é um pouco complicado, mas dá para se fazer um enxerto, mas retirar completamente isso daqui. E quando a planta ainda é pequena, novinha, a gente consegue ir eliminando, assim que brote aquilo ali, a gente vai retirando e deixando aquilo que, no máximo 2 sempre, né? 2 brotos, daí desses 2 brotos deixa mais 2 e assim sucessivamente até, né, formar uma planta. Então, com planta nova, de semente, geralmente é mais fácil a gente controlar isso. Mas quando a gente compra já uma planta mais velha aí, de 2, 3 anos aí, muitas vezes é um tronco da grossura de uma canetinha dessa daqui, que tem essa situação, tá? E queira ou não queira, é 3, 4, 5 galhos na mesma altura, em raio, digamos em raio de bicicleta, para ser mais fácil de entender. E esta é uma situação também que é um defeito gravíssimo, tem que ser retirado, quer queira, quer não queira. E isso daqui é um defeito gravíssimo, por quê? Porque na parte que estão esses galhos, se a gente deixa, com o passar do tempo, isso aqui vai virar um caroço. Aqui vai estar fino e ele cada vez vai engordando mais. Tá? E aí? Que bonsai é esse? Bonsai, mais uma vez, é uma planta para se contemplar, se admirar, a gente curtir o negócio. Então, é preciso eliminar aquilo que não presta na coisa. Se não eliminar, nunca vai ter uma planta realmente agradável de se ver. Bom, vamos dar uma recapitulada no negócio, tá? É um defeito grave os galhos em raio de bicicleta, porque vai encaroçar, vai tornar a planta muito desagradável de se ver, e quando você olha, vai estar olhando para Olha um pinheiro velho aí, de uma grossura de uns 5 centímetros, com um negócio desse, para tu ver o que parece.
parece que você está olhando para uma roda de carroça, tá? Exatamente, agora que me veio na cabeça. Você olha para aquele negócio assim, aquele monte de galho ali em volta do tronco, puta merda, parece uma roda de carroça. Pô, não dá, né? Então, não precisa ter medo. Desde que a poda seja feita na época certa, né? No caso dos pinos na época do inverno, poda o cara, isola, tá bom? E começa a formar uma nova planta daquele galho que está para baixo, ou daqueles outros vários galhos que estão para baixo ali, tá? Aí começa a formar novamente a planta, ok, pessoal? E outra coisa também, por exemplo, se nós temos 4 ou 5 galhos, temos, digamos, vamos fazer aqui novamente. Essa aqui eu tenho, aqui no desenho é cruel para fazer, né? Fazer uma roda aqui, digamos que os galhos estão aqui, tem mais um lá de trás saindo aqui, outro ali. Se eu quero eliminar, por exemplo, eu quero deixar um galho para o lado de cá, eu tenho que eliminar os outros. 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer nesse? Vai ter uma cicatriz, um corte muito grande nessa parte. E, consequentemente, ele vai acabar secando. Tá? Então, esse é um caso que não adianta a gente retirar aquele excesso de galho. Mesmo que tenha... o tronco está aqui, mesmo que tenha 1, 2, 3 e mais um lá para trás, lá 4, eu vou ter que tirar 3, tá? Vai ficar encaroçado, vai ficar um negócio terrível. E por que isso não dá para fazer? Porque ele tem um nó dentro da madeira, ele tem um nó, como o nosso pinheiro da araucária, todo pinus também vai ter aquele nó dentro do tronco. Não importa que seja uma plantinha desse tamanho aqui, ele vai ter aquilo, o início daquele nozinho ali dentro. Então, num caso desse, é a poda, tá? É a poda e não tem remédio. Não adianta querer tirar os galhos em excesso, porque o resultado final vai ser terrível. Mas, se acontecer de ter esse tipo de planta e querer fazer isso, experimenta. Faz, porque... nada melhor do que aquilo, a gente tentar e ver o resultado, aí sim a gente vai aprender, a gente vai poder passar esse conhecimento para frente, para que outros consigam transformar uma plantinha bruta em uma planta muito legal. Bom, então o terceiro defeito que a gente quer listar são isso aqui, galhos que crescem diretamente para cima ou diretamente para baixo. Tá. E isso ocorre muito em muitas plantas, carmona, figueira, certas figueiras, não, certas não, quase todas as figueiras, é a seguinte situação, temos um tronco, um galho, às vezes esse galho pode estar até meio formado já, tá legal, tronco da planta, e durante o período de crescimento de primavera, o que acontece? A gente trabalha a planta, a gente faz uma desfolha, limpa, às vezes arama e tudo mais, e taca adubão lá para que ele se desenvolva legal e bonito e tal. O que vem os brotos? De repente surge outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tudo para cima, tá? Aí dá para se imaginar, não, eu vou pegar e vou aramar esses caras para baixo, tal. E em certas situações até que dá para se fazer isso, mas em muitas situações, por exemplo, se eu tenho um galho aqui e nasce um outro aqui, ou nasce no meio desse daqui para cima, isso não vai ser legal, tá? A gente até poderia utilizar uma situação dessa se tivéssemos, por exemplo, camarada, um galho, o primeiro galho, por exemplo, de uma planta que fosse mais fino que o segundo. O primeiro galho está fino em relação ao segundo, tá? E aí acontece de nascer um brotinho aqui para cima, reto para cima. Isso é uma situação que a gente vai se aproveitar do camarada. Por quê? Porque a gente vai deixar ele embora, tá? Consequentemente, a parte que está entre o galho que nasceu e o tronco, ela vai engordar. Deixa eu pegar essa outra aqui. Tá? Vai ficar mais rechonchuda, né?
Então, essa é uma situação que dá pra gente aproveitar um broto desse. Só que daí a gente deixa crescer até a grossura que a gente queira o galho e depois a gente corta ele. Isso seria um galho de sacrifício, é um caso diferente. Piracanta, ocorre muito isso. O que mais? Enresedar, várias plantas, né? Crescem tanto para cima quanto para baixo. Às vezes sai porque um galinho fino desse, por exemplo. Nós temos o galinho fino ali, esse aqui tá aqui. Só que ele tem gema em toda a sua extensão. Vamos tomar um resedar, que eu acho que ele é, se não me engano, o resedar ele é oposta, paralela. Então ele pode nascer para cá como pode nascer para cá. E em vez do galho estar na lateral, ele vem para baixo. Ou se a gente não souber fazer a poda de manutenção, vai ocorrer isso aqui também. Porque a gente pode fazer uma poda de manutenção para que os galhos nasçam tudo na horizontal. Mas se isso não ocorre, vai nascer galho para baixo. Aí ele vai crescer para baixo para depois subir, né? Natureza da planta. Então, esse tipo de situação a gente deve retirar e procurar deixar os galhos que crescem sempre na horizontal, né? Porque a gente está representando aqui uma planta que tem uma idade avançada. E a planta que tem uma idade avançada, ela não vai estar com os galhos tudo para cima. A não ser em alguns casos específicos, né, de formato de bonsai que são assim. Mas 99% é tudo plano, tá? O estilo Moyogi, que é o estilo mais difundido, é plano. Não tem nada para cima. O Shokan, que é o estilo completamente reto, ele é plano, não tem nada para cima. Tá? Apenas o ápice que vai para cima, mas os galhos são para o lado. Tá? Então, esta situação também é um defeito extremamente grave em bonsai que deve ser corrigido e que geralmente não é mostrado e não é falado. Galho interno da curva. Olha, existem umas 18 situações de galhos indevidos que são defeitos. A gente hoje vai apresentar esses 4 ou 5, porque no passado tinham para cima e para baixo, que são 2 defeitos separados, mas a gente dá para aproveitar na mesma situação. E tem mais um monte, com o passar do tempo aí a gente vai ter novos vídeos falando dos demais, das demais situações que a gente deve evitar. Tá bom? E aproveitando já, também terá vídeo que a gente vai tentar dar uma explicada sobre defeitos em tronco, porque existem muitas situações de tronco que são extremamente defeituosas e não vai dar um resultado bonito, uma coisa agradável de se ver. Certos troncos de plantas é complicado, né? Porque queira ou não queira, bonsai, ele é japonês, foi desenvolvido, não foi ontem, nem o ano passado, faz milênios aí. Então, pelos japoneses, foi desenvolvido por eles. E essas regras, essas normas que regem os estilos, foi feito por eles. Aí, seu camarada não quer, inventa moda. Mas não adianta. Se você quer uma coisa agradável, bonita, que tenha prazer em ver, que seja realmente, que você olhe para a planta e veja que foi um trabalho bem feito, tá? Tem que seguir elas. E então existem esses defeitos em galhos e existem certos defeitos em tronco, que mais para frente a gente também vai ter um vídeo explicando, tentando passar um pouco dessas situações. Mas agora vamos falar de galho interno. Isso é básico, tá? Tem que ser eliminado. Não existe salvação para isso, tá? A não ser que, vamos ver, temos um Moyogi aqui. Bonitinho, ficou meio magro aqui em cima. Taco. Sai um galho aqui, outro lá em cima, outro lá. Não, esse aqui podia ser mais em cima. E temos um galho aqui. Porém, a planta está bem bonitinha aqui. Mas desta planta saiu um galho aqui, ó. Que legal! Tem um galho que vai dar para mim encher essa parte interna da planta. Curva interna jamais deve ter um galho. Jamais. Isso é um defeito gravíssimo.
e sempre deve ser eliminado, tá? Não adianta. E aproveitar tipo um galho interno da planta para torcer para trás, para encher um buraco, isso, aquilo, isso é coisa de como se diz, para mostrar que o cara sabe fazer um serviço, passar um arame e fazer uma gambiarra ali, tá? Mas, tecnicamente, é uma planta de péssima qualidade, tá bom? Todo galho que nasce na parte interna da curva tem que ser eliminado, salvo se temos o tronco, um galho na curva aqui, de preferência grosso, outro para fora aqui, e o troço continua para lá, deixa eu ver, não, teríamos que ter mais um galho aqui nessa situação, tá? Agora, não, aqui é lá de fora, tem esse para dentro, não, como é que é? Temos um galho aqui dentro, isso. Um dia eu aprendo a desenhar. Temos essa situação, um galho aqui, outro para fora lá, um na curva aqui, outro para lá, outro para cá, aí o troço continua. Tá, e a planta sobe um pouco mais lá para cima. O que eu posso fazer? Em vez de retirar o galho que está na curva, eu retiro a parte superior da planta e aproveito este galho que está na curva, no caso aqui, que está saindo da curva, para dar continuidade à planta. Aí eu corto a camarada para cima, certo? E vou ter a continuidade da planta aqui, porque a partir do momento que eu retiro a parte de cima, digamos, e retiro toda a folhagem desse último galho que está na parte interna da curva, o que vai acontecer? Vai fazer com que surja uma nova brotação desse galho, tá? E com essa nova brotação aí a gente pega e continua a planta e provavelmente surgem outros brotos mais para baixo. Então, numa situação dessa aí a gente elimina o ápice da planta e não o galho. Mas, em regra geral, todo galho que está na parte interna de uma curva, seja para um lado, seja para frente, para trás, para o fundo da planta, não importa, ele deve ser eliminado, certo? Sempre, sempre. Porque, e outra coisa, se a planta tem a curva, tem uma curva bem acentuada, muito bonitinha, tá? E um galho aqui, o que vai acontecer? Se eu deixo ele crescer aqui, essa parte aqui vai começar a engordar e vai diminuir. Eu não sei se alguém aí que possa estar assistindo já colocou planta em chão com essa situação. Eu já coloquei, né? Há muitos anos atrás. Hoje em dia não existe mais a planta que era completamente curva, né? Era planta de outra pessoa, ela queria engordar e foi pro chão. Resultado, desapareceu tudo, a planta acabou, tá? Não tem nem chance de existir mais. Então, esta situação sempre tem que ser eliminada, tá, gente? Tá, eu tenho outro dia eu estava olhando minhas plantinhas e achei uma figueirinha com essa situação. Isso daqui, ó. Tá? Isso aqui é um Ficus craterostoma, estilo Moyog, certo? Tá? Ó. Olhando de longe parece uma plantinha bonitinha, né? Bem cheinha, chuchuquinha, não acha? Porém, ela tem isso aqui, ó. Tem um galho saindo do lado de lá e outro do lado de cá, da mesma altura. Tá? Hoje parece bonitinha se a gente deixar ela cheia de folhinha. Porém, no futuro isso aqui vai ser uma porcaria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Além de ele estar em cruz, ele está no lado interno da planta. Então aqui a gente mata 2 coelhos com uma paulada só. Retira o galho interno da curva, deixa o externo e vamos fazer o quê? Vamos diminuir também a copa para termos uma nova brotação e diminuir estes galhos aqui do primeiro, que seria o primeiro galho. Agora, deixa eu arrancar essas folhinhas aqui para se ter uma visão melhor.
que aconteceu? Retiremos o galho que estava cruz com o outro e na parte interna da curva, porque aqui vai dar uma curva, quer queira, quer não queira. Então, fizemos 2 serviços em um. Mas não ficou desazada, porque a partir deste procedimento, deixa eu tirar esse que cresce diretamente para cima aqui, a partir deste procedimento aqui, o que vai acontecer? Por eu ter tirado toda a folhagem, vai encher de brotação, tá? Então isso daqui é um medo que a gente tem que perder. Não precisa ter medo em podar, principalmente uma plantinha nova, tá? Porque você podou, eu não mexi na raiz, vai continuar aqui e ela deve estar com, acho que os mocotes aí, em algum lugar aí. Então ela vai soltar uma brotação muito legal agora e aí a gente vai começar a refazer a planta, tá? É melhor fazer isso quando a planta é nova, que isso aqui é uma planta de 3, 4 anos talvez, né? E isso daqui também é estaca de raiz, tudo isso daqui é estaca de raiz que foi feito, claro que era bem mais fininha, né? Mas já engrossou e ela solta, essa variedade solta muita raiz, a gente vai enrolando, fica um negócio muito legal. Então essa é uma situação clássica que a gente vive no dia a dia, tá? E isso acontece. Bom, então nesse caso é o seguinte, vai brotar e daí quando brotar a gente vai escolher os galhos que a gente vai deixar, né? Retira a brotação em excesso e deixa aquilo que realmente vai servir para formar uma planta de boa qualidade. Isso daqui, ó, esse aqui seria no caso, vai ser no futuro um primeiro galho. Então esse aqui será o primeiro galho da planta, né? Então daqui para baixo não necessita ter mais galhos, sim daqui para cima. Tá? Inclusive ela está soltando um brotinho bem aqui onde eu estou apontando aqui, ó. Tem um minúsculo ali, ó. Isso ali é um novo galho que vai surgir. Provavelmente vai surgir galho mais na parte de baixo aqui, então talvez isso daqui para lá seja retirado completamente e essa brotação que está surgindo aqui é que se tornará um novo galho, tá? Bonsai é isso daí, você tem que podar sem medo, tá? Para que a planta no futuro que seja uma coisa agradável da gente poder contemplar, porque este é o objetivo de fazer um bonsai, a gente ter a planta para a gente poder contemplar, admirar, e é gostoso, sabe? Nossa, gente, olha, é demais, demais a coisa. Bom, então para a gente encerrar é o seguinte, né? A gente tem já aquele vídeo sobre distribuição de galhos, tá? Que é muito legal, tá? Se você já viu aquele vídeo e com essa explicação de alguns dos defeitos que podem ocorrer, eliminando esses defeitos em qualquer situação de planta, tá? Sua planta já vai ficar com uma qualidade muito boa. Então a gente tenta passar aquilo que é o correto para a gente poder trabalhar com bonsai, tá? Esse é o objetivo da gente, aprender e ensinar aquilo que realmente deveria ser ensinado. Tá? E aproveitando já para aqueles que estão iniciando no bonsai, a gente tem um manual de treinamento online que seria um cursinho extremamente barato de apenas R$19,90, se não me engano, tá? E esse é o valor total dele, tá? Não é coisa mensal nada, é o valor total do produto. Ali a gente ensina como você regar, adubar, aonde manter, sabe? Quais são os cuidados necessários para manter o bonsai vivo. Então isso serve muito para aqueles que estão começando que ainda não têm a experiência, porque bonsai é uma planta de exterior, tá? Então, como se cultiva uma violeta, se cultiva um bonsai, só que claro, são situações completamente opostas, mas é a mesma coisa, tá? Se eu consigo produzir um pé de alface no quintal, eu consigo produzir um bonsai, só que nas condições ideais para que ele se desenvolva. Então a gente passa nesse curso de apenas R$19,90 tudo o que você precisa saber para poder manter o seu bonsai vivo. Valeu pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo.